Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, episódio 99. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala aí, Marquinhos, tudo bem? Tudo tranquilo, na boa. Aquela quinta-feira à noite, são 10h30 agora aqui em Israel. Eu estou no trânsito, mas não se preocupem, estou com fone de ouvido, não toco no celular. O celular está gravando e eu estou dirigindo, indo para... Opa, peraí que tem um ônibus me dando uma fechada, o que é algo comum aqui em Israel também no trânsito. Então a gente tem que estar atento e forte, né? Porque andar de carro aqui em Israel, para quem não sabe, o trânsito aqui é meio tenso, né, cara? É meio perigoso. Mas vamos que vamos. Muita coisa aconteceu, principalmente sobre o nosso queridíssimo Corona. Vamos então passar para o nosso primeiro bloco, para a gente falar dessa praga que não nos deixa. Bom, é uma praga que não nos deixa e não vai deixar tão cedo, né? Eu enfim, tenho ouvido muita gente também, especialistas falando, e o corona tá aí para ficar, né? Acho que é uma realidade que a gente tem que se acostumar, não é algo que vai sumir daí, sumir das nossas vidas no próximo período, acho que talvez até nos próximos 3, 4, 5 anos a gente ainda vai estar correndo aí com o corona. E recentemente a gente passou aqui em Israel por um processo aí, todos os nossos ouvintes acompanham, né? De quem podia se vacinar, e agora chegou recentemente aí a variante. Travou. Você falou, nós ouvintes acompanham, né? E aí depois ficou silencioso. Melhor falar de novo. Bom, nossos ouvintes acompanham, né? Que a gente passou aqui por uma campanha de vacinação em massa. Muita gente tomou vacina, a maioria absoluta da população que podia tomar a vacina, né? Que tinha aí estava dentro da faixa etária, tomou a vacina. E recentemente chegou a nossa queridíssima variante Delta, aquela variante que pegou todo mundo aí de surpresa e aparentemente, né, João, está mostrando que é uma nova doença, né? Porque a vacina da Pfizer está deixando aí, em muitos sentidos, a desejar, e por isso, como a gente vem comentando, pode ser, né, já se fala em um quarto lockdown no mês de setembro, no mês das festas. O governo continua dando aquela escorregada, né, cara? Como o governo anterior fez, esse governo continua demorando muito para tomar as decisões e, enfim, o número de doentes aumenta, o número de doentes em estado crítico, né, aumenta também, consequentemente o número de mortes e, ao que tudo indica, a gente realmente está caminhando aí para o próximo lockdown, né? Então, eu estava pessimista, assim, e estava muito irritado com esse novo governo, e continuo bastante irritado até hoje, né? E hoje eu vi uns números que me deram um pouco de otimismo, pelo menos em relação à corona, né? Não em relação ao resto das coisas, mas pelo menos em relação à corona, né? Enfim, então vou tentar contextualizar vocês. Eu até escrevi um comentário pequeno no Twitter sobre alguns números que saíram essa semana. Bom, o governo novo está batendo cabeça que nem o anterior, né? Eles não sabem o que fazer em relação ao corona, continuam adiando decisões grandes na verdade, esse novo governo continua adiando até decisões pequenas, né? Eles estão dando palanque para o Likud, para o governo anterior e para os meios de comunicação e descerem pau no governo, e com razão, né? Essa semana, quem quebrou o silêncio foi o Yuli Edelstein, que era o ministro da Saúde até pouco tempo atrás. Ele estava em silêncio, procurando não criticar o novo governo até agora, e a semana ele falou no canal 12, falou na Galei Tzahal, né, na Rádio do Exército, está dando entrevista em tudo que é lugar que oferecem, na verdade, os principais meios de comunicação, detonando o governo, falando, olha, é impressionante essa indefinição do governo, essa demora para tomar medidas e tal. E ele, de certa maneira, estava até sendo honesto, ele deu um período de tempo sem criticar o Ministério da Saúde. Ele podia estar detonando, que nem fizeram boa parte dos membros do Likud, né? Mas ele estava no canto dele e hoje ele saiu detonando. É óbvio que ele está pensando no palanque político que isso pode dar para ele. A gente sabe que ele tem pretensões de se tornar o número 1 do Likud e, por consequência, ser o novo primeiro-ministro em algum tempo, tomar o lugar do Netanyahu. Mas, enfim, ele está aproveitando esse palanque político, mas ele tem razão nas críticas dele. A única coisa que ele se enrolou numa das entrevistas que ele deu essa semana foi quando perguntaram para ele, então o que você faria? E ele não tem uma resposta exata para dar, porque ele sabe que você dizer que você faria um lockdown é uma opinião muito, muito impopular hoje em dia em Israel. Então ele prefere se abster de falar qualquer coisa
nesse caminho, né? Mas, enfim, por que as coisas são tão complicadas, tudo tão errado? O governo não se decide, as propostas mais básicas sobre restrições mínimas em lugares fechados não chegam, o governo não consegue chegar a acordo sobre essas propostas, não tem consenso sobre absolutamente nada, tem briga do Ministério da Educação com a Ifat Chacha Biton, que cria dificuldades para vacinação de adolescentes, né? Tudo isso é um problema. Só que essa semana foi divulgado um relatório do governo mostrando medidas a serem adotadas caso o governo, enfim, caso não tenha lockdown e o número de doentes graves siga crescendo no ritmo atual, né? E a verdade é que esse relatório foi uma das coisas mais assustadoras que eu vi nos últimos tempos, né? Ela foi divulgada pelo jornalista Nadav Eyal, do jornal Yediot Ahronot, e eu fiquei muito assustado, porque, enfim, eles calculam que no dia 20 de agosto a gente vai chegar a 1.200 doentes graves, que no dia 30 de agosto a gente vai chegar a 2.400 doentes graves, e que no dia 10 de setembro a gente vai chegar a 4.800 doentes graves. E qual é a proposta que eles têm? Quando a gente tiver 1.200 doentes graves, que já são 100 a mais do máximo que Israel já teve, estava superlotando o sistema de saúde, né? Você já não tinha, já estava quase em colapso. Você tinha um acidente de trânsito, você tinha que viajar 80 quilômetros às vezes para encontrar vaga na emergência do hospital de tantos doentes de corona que tinham. Se chegar nessa quantidade, qual é a resposta que eles dão? Contratar mais 100 médicos, 500 enfermeiros e 200 paramédicos. Você chega a 2.400, que é mais que o dobro do máximo que a gente teve, contrata mais 100 médicos, mais 500 enfermeiros e mais 200 paramédicos. E se você chega, quando você chega a 4.800 doentes graves, você não tem nem cama de hospital para tudo isso, você contrata mais 100 médicos, mais 500 enfermeiros e mais 200 paramédicos. Quer dizer, é uma palhaçada, porque você acha que, enfim, que você resolve o problema da corona contratando 100 médicos a cada vez que o número de doentes graves dobra, okay? Médicos que, enfim, Israel já tem falta de médicos, né? Já tem uma carência de médicos no sistema de saúde. Não sei de onde eles vão tirar esses médicos, mas certamente não são médicos especialistas, né, para trabalhar com a corona, porque, obviamente, os especialistas já estão trabalhando com corona, por essa grande maioria deles, que você vai inserir, né, no sistema de saúde para cuidar da doença, e você acha que contratando um médico você resolve o problema. Como se 4.800 doentes graves não fossem resultar num número muito grande de mortos, mesmo que todos eles tivessem cama em emergência no hospital, né? Enfim, agora, esse cenário de que ia ter lugar para eles na emergência do hospital, ele é um cenário fantasioso. É um absurdo você pensar que isso ia acontecer. Com 2.400 também, com 1.200 também. Ia ter gente morrendo em casa, ia ter gente morrendo sem receber oxigênio. Isso é uma catástrofe. A gente tem que lembrar que medidas de isolamento social, como o lockdown, eles fazem efeito 2, 3 semanas depois do momento que eles são adotados. Essa semana a gente chegou a ter quase 6.000 casos num dia ontem, eu não sei quais são os números de hoje. O número de doentes graves já está beirando os 400. Morreram, se não me engano, 39 pessoas essa semana em Israel, que é um número alto. Hein? E essa é a resposta que o governo deu. Eu juro para você, Martins, que quando eu escutei isso, eu fiquei desesperado. Eu falei, não é possível que a gente está tendo que lidar com um governo negacionista. É um governo que, enfim, é um governo muito ingênuo, muito estúpido ou negacionista, né? E como eu não acho que eles são nem ingênuos nem estúpidos, eu acho que eles são negacionistas. Eu acho que eles estão, enfim, relativizando o problema da corona. E aí, para me confirmar o negacionismo do governo, a ministra do Interior, a Elia Tshaked, vai no canal 13 de televisão e diz a seguinte frase: a gente está vivendo uma pandemia, a gente tem que aprender a digerir doentes graves e mortos. Não tem o que fazer, pandemia tem mortos. A gente tem que aprender a digerir isso, para defender a política do não lockdown. Ou seja, aceitemos que vai morrer gente. Um negócio absurdo, né? E aí o Bennett vai e fala: a gente lamenta por cada doente grave, a gente lamenta mais ainda por cada morto, e a gente também lamenta por cada negócio, mas a gente também lamenta por cada negócio que quebra e cada pessoa que perde essa fonte de renda, e a gente tem que saber pesar as coisas. Ou seja, ele está comparando um negócio quebrado com a vida das pessoas, né? Enfim, caiu muito mal essa declaração da Elia Tshaked, essa confirmação do Bennett, meia confirmação do Bennett sobre isso. Ela teve que se desculpar, usou uma frase do Talmud que todo mundo usa quando é confrontado, que quem salva uma vida salva o mundo inteiro, e que uma vida vale como se valesse o mundo inteiro, e que ela não queria ser mal interpretada. E aí deu palanque para o Netanyahu, que virou e falou: vocês estão falando de digerir mortos? Vocês têm que salvar vidas, é isso que vocês têm que fazer, né? Enfim, e a situação tá caótica. Eu juro que eu fiquei muito deprimido com esses comentários.
eu já tinha entendido qual é a estratégia do governo, que é vacinar com a terceira dose o máximo possível de pessoas, apostando, enfim, que a terceira dose vai ser o que vai diminuir o contágio grave, especialmente nas pessoas mais velhas e vulneráveis. Mas quando você vê um número de 4.800 doentes graves, você vê que mesmo no caso da terceira dose não funcionar, o governo não está pensando numa alternativa de lockdown. E, enfim, está muito claro, o mundo inteiro sabe que é o que tem que fazer, né? Ou quase o mundo inteiro sabe, tem alguns estúpidos no mundo que ainda não sabem que isso tem que fazer. Mas, enfim, e aí hoje, para um pouco de alívio, enfim, ontem já saiu uma reportagem no Canal 13 mostrando que as pessoas que estão vacinadas com a terceira dose fizeram teste sorológico e mostraram que, enfim, o número de anticorpos no sangue saltava de 200, 300 para entre 1.400 e 3.000 e tantos, né, que é um número muito alto de anticorpos. Então, a Pfizer realmente, pelo jeito, os anticorpos da Pfizer diminuem gravemente a partir do quinto, sexto mês, mas a terceira dose ela restaura os anticorpos e dá mais força para, enfim, dá mais condições para que as pessoas não se contaminem em estado grave e, enfim, morram menos, né? E já está se debatendo que na semana que vem Israel deve começar a vacinar pessoas com mais de 50 anos, até agora, por enquanto, com a terceira dose. Atualmente, essa com mais de 60. Já está se debatendo se vão vacinar as pessoas com mais de 40 anos também. Enfim, tomaram algumas medidas restritivas muito tímidas, né? Enfim, basicamente o que fizeram foi restringir bastante as viagens internacionais e restringir um pouco mais as coisas internas em Israel, mas ainda assim é piada. Tá aberto, eventos com 5 mil pessoas em espaço aberto são liberados. Pode um jogo de futebol com um público de 5 mil pagantes. Então é um negócio absurdo. Enfim, com um número alto de contaminações, número de doentes graves crescendo, de mortes crescendo e etc. Mas, enfim, os números preliminares que o governo tem mostram que já está tendo uma diminuição de doentes graves que tomaram a terceira dose. Enfim, a gente sabe que a vacina demora 1 a 2 semanas para fazer os efeitos totais e que a gente deve ver uma diminuição significativa no número de doentes graves, e o que o governo calcula é que se eles começarem a vacinar as pessoas com mais de 40 anos na semana que vem, que até o início de setembro a gente vai ver uma redução de entre 40% e 60% no número de doentes graves no país, o que permite o país não fazer o lockdown, né? Então, é a última cartada do governo, para controlar a situação. Eu espero só que o governo entenda que o lockdown vai ser necessário caso essas medidas não surtam o efeito esperado. O que me dá pena é que o governo atual não tome a mesma decisão que o governo anterior de fazer o lockdown enquanto as pessoas estão se vacinando, e depois que as pessoas se vacinam e que que os anticorpos estão presentes no corpo, que o país abra. Isso salva vidas, né? Isso faz com que menos gente morra. E esse governo ele prefere não fechar, né? Ele prefere salvar negócios do que salvar vida. Nesse ponto, o governo Netanyahu ele dava de 1.000 no governo atual. Ele faz a gente ter saudade do governo Netanyahu. Ele conseguiu uma proeza esse governo Bennett, faz a gente ter saudade do governo Netanyahu, com pessoas que relativizam a gravidade da corona, como o Naftali Bennett, a Ayelet Shaked, ou como negacionistas ou semi-negacionistas da corona, como a Yifat Shasha Biton, que se ela é contra medidas restritivas e não apoia a vacina, o nome disso é negacionista, né? Porque se você é contra medidas restritivas e não é negacionista, você no mínimo tem que apoiar a vacinação, né? Se você não apoia a vacinação, então você é negacionista. E a gente tem uma ministra da Educação negacionista, o que é muito grave, né? Eu só espero que essa medida, que essa terceira dose, ela resolva nossos problemas, porque senão a gente vai ter uma situação caótica em Israel, próximo do que aconteceu na Itália, próximo do que aconteceu no Brasil, na Índia. E, enfim, a gente não precisa passar por isso, né? A gente estava com a corona controlada, a gente tem condições de não passar por isso. É por escolha do governo, que já está sendo mal avaliado pela população, pelas suas más escolhas. Tem muita coisa interessante, né, nessa questão toda. Eu acho que o ponto mais interessante é que a variante Delta ela é realmente um game changer, né? Se a vacina foi um game changer aí durante as outras variantes, né, o primeiro corona, né, o primeiro vírus que foi em cima dele que a vacina foi feita, agora a gente tem esse novo vírus, a variante Delta, que ela, de forma muito forte, ela, como é que chama isso? Meatgueiro, como é que traduz isso, João? Desafiar. Você desafia a vacina, né? A gente hoje vê com pessoas que foram vacinadas há 6 meses atrás, ou até menos de 6 meses ainda, que já estão com um número, baixando muito a imunidade, né, para o coronavírus, o que faz com que o vírus Delta, por ser mais forte, ele entre com uma facilidade maior, né? Ou seja, também nós aqui em Israel continuamos sendo parte aí
acho que é o principal país, né? Principal país laboratório da vacina da Pfizer. Eu acho que por isso também o governo conseguiu vacinas para que a gente possa tomar, para que a população possa tomar a terceira dose, porque a gente viu que os testes estão sendo feitos, estão chegando à conclusão de que a imunidade está caindo depois de 6 meses, e agora a gente dá essa terceira dose, aqui está sendo chamado de booster, né? E a terceira dose vai fazer com que a gente suba mais a imunidade, e aí vão continuar fazendo pesquisa para saber quanto tempo, né, a gente vai ter essa imunidade, quanto tempo ela vai segurar, e se a gente vai precisar de quarta dose, quinta dose, e por aí vai. Eu acho que isso é uma questão bem interessante de tudo que está acontecendo aí em relação ao corona. Lembrando que em menos de 3 semanas também, né? Você falou muito aí da Chacha Bitton, né? Que é a ministra da Educação. Em menos de 3 semanas a gente volta às aulas, né? Ou seja, hoje há, de certa forma, um distanciamento social das crianças, né? De crianças e adolescentes, em boa parte, né? E daqui a 3 semanas, no dia 1º de setembro, a gente volta a isso, que também é uma pena, né? O governo joga fora uma possibilidade, não uma possibilidade, uma oportunidade muito, muito grande, que no mês de setembro esse ano caem todas as festas, né? Chamados Hagim, né? As festas de início do ano, e que é justamente o que a gente fala aí do lockdown, que a gente vai ter o período de Ano Novo, né? O Rosh Hashanah, depois tem o Yom Kippur, que é o Dia do Perdão, depois tem Sukkot, que é uma semana inteira, ou seja, o sistema educacional durante o mês de setembro, ele vai funcionar pouquíssimos dias esse ano, porque tá todo mundo de férias, né? As férias não são somente nos dias de festa, elas vão entre os dias, tipo, pega aí quase 3 semanas sem estudar, entendeu? Sem as crianças irem. Então, talvez não, se a gente chegar, se a vacina continuar, a terceira dose, né, continuar mostrando aí que ela tem um bom efeito, né, ela traz a diminuição do número de doentes em estado grave, críticos, não começar o ano novo letivo em setembro também pode ser uma medida importante para evitar um lockdown, se não em setembro, em outubro, né? Porque as crianças não vão se vacinar, até 12 anos, pelo menos, não podem se vacinar ainda, e enfim, e todo mundo, e se fala muito disso, né? Que no momento em que a gente volta às aulas, o número de crianças infectadas vai ser muito grande. Inclusive, tem também um projeto que o governo lançou essa semana. Essa semana voltou, né? É o 1º de setembro, né? Da sociedade, né? Da população ultra-ortodoxa, da população Haredi. Eles voltaram às aulas essa semana, no dia 10 de agosto, ou seja, já está parte, né, da população jovem de Israel, de estudantes, já estão voltando às aulas, ou seja, a gente pode ver também nas próximas semanas um aumento do número de doentes na sociedade ultra-ortodoxa, em função dessa volta às aulas, a gente vai ter que acompanhar, e isso pode levar também aí esse lockdown daqui para frente. Sem sombra de dúvida, eu acho que por tudo que a gente comentou também no episódio passado, João, da questão do Bennett ter escrito o livro e de falar que o lockdown é um sinal de fracasso total e tudo mais, ele não quer fazer o lockdown de jeito nenhum, e também a pressão, né, que mais uma vez ele vai ter que enfrentar dos ultra-ortodoxos, porque imagina mais uma vez você falar assim, não, Rosh Hashanah, ninguém pode sair de casa, vocês só podem fazer festas com as suas famílias, seus núcleos familiares, com o núcleo mais próximo, ninguém pode ir à sinagoga, ou sinagoga com 10 pessoas, não tem Yom Kippur com sinagoga, no dia do perdão ninguém pode ir à sinagoga. Eu acho muito difícil o Bennett fazer isso. Não sei se ele tem, vamos dizer, bom, não quero usar a expressão que a gente usa em português, mas eu não sei se ele tem coragem para fazer isso, porque se ele tem moral suficiente para segurar essa onda. E isso a gente vai ter que ver aí no início do mês que vem, né? Com esse número, com essa queda ou não do número de doentes, né, em estado grave. Eles estão debatendo isso. O ministro das Religiões, o Matan Kahana, já pediu para abrirem mais espaços públicos, transformarem em sinagogas, para que possam reunir menos gente, né, em cada sinagoga, mas para que não fechem. Você comentou sobre a vacina, é importante a gente falar sobre a vacina para crianças, sobre a vacina das crianças. É só importante comentar 2 coisinhas pequenas sobre a vacina. A primeira é que Israel pediu uma permissão especial para a Pfizer para vacinar crianças entre 5 e 11 anos. Pediu, na verdade, não uma permissão, mas é um relatório para a Pfizer recomendando. Estamos esperando esse relatório. Se a Pfizer disser que está ok, muito provavelmente vão começar a vacinar crianças de 5 e 11 anos, e aí você vai imunizar realmente a grande maioria da população.
E é importante dizer, Israel é o primeiro país do mundo a estar dando a terceira dose da vacina para parte da população. Os Estados Unidos vai começar semana que vem. Mas, enfim, Israel é o real laboratório da vacina Pfizer para o mundo inteiro. Né? O que acontece aqui serve de exemplo. Então, Israel vacinou as 2 doses e diminuiu drasticamente o contágio, porque a vacina era muito eficiente contra a mutação beta, né, que é a mutação do Reino Unido, ou alfa, não sei qual é essa. Enfim, se funcionasse a terceira dose agora, a gente vai ver que o problema não é tanto a delta, o problema é principalmente que a Pfizer ela diminui os anticorpos depois de 6 meses. Então, enfim, então a gente o laboratório, enfim, Israel como laboratório real vai mostrando um pouco a efetividade pelo menos da Pfizer, não das outras vacinas, mas da Pfizer. É isso. Vamos então deixar de falar de corona um pouco. Já deu, né? Chega. Semana que vem a gente volta. Não vai ter como deixar de falar disso tão cedo. Vamos então para o nosso próximo bloco para a gente falar um pouco da política aqui em Israel essa semana. Bom, gente, são assuntos meio misturados aí, mas enfim, tudo ligado à política, porque aqui não poderia deixar de ser diferente também, né? Bom, a primeira notícia que a gente queria comentar essa semana tem a ver com o Supremo Tribunal de Justiça, o Bagatz, e o caso do professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, do Instituto Weizmann, né, que é um instituto que faz todas as pesquisas relacionadas à ciência da natureza, ciências naturais, né, ciência da natureza. Espero que seja a mesma coisa, que eu não esteja me confundindo. O professor Oded Goldreich, ele tinha sido indicado para receber o prêmio Praça Israel, né, o prêmio de Israel, e foi negado, ele não recebeu isso. Na época, o ministro da Educação era o ministro Gallant, do Likud, e Yoav Gallant, e ele disse que não daria o prêmio ao Oded Goldreich em função de... Quer dizer, isso não foi deixado claro, né? Mas era em função de de alguns posicionamentos políticos que o professor já tinha tido no passado, mas enfim, posicionamentos políticos dele que são contra a ocupação israelense, e por isso o Gallant, né, que é do Likud e não tem muitos problemas com a ocupação, ele se negou a dar o prêmio para o Goldreich, e houve aí várias apelações no Supremo Tribunal de Justiça, e dessa vez o Gallant perdeu e o professor Goldreich saiu vitorioso. João, é uma vitória, né, cara? Eu acho que é importante, pelo menos, o Supremo Tribunal reconhecer que a indicação de um prêmio dessa ela não tem que ser baseada em elementos políticos, né, mas sim em elementos acadêmicos, porque o Goldreich ele foi nomeado e receberia o prêmio, né, em função das suas pesquisas acadêmicas, e não não por conta do seu posicionamento político. E é importante, né, que o Supremo Tribunal de Justiça ele defenda isso e diga que a pessoa pode ter o posicionamento político que ela tenha, que ela ache correto, e isso não tem que interferir na disposição acadêmica do professor, né? Pois na verdade, o prêmio não é um prêmio acadêmico exatamente, mas ele foi dado pelo conjunto da obra do Goldreich, que não são suas opiniões pessoais, né? O prêmio Israel não é um prêmio, enfim, para a opinião de cada um, pela ideologia da pessoa, etc. Foi um prêmio por tudo que ele contribuiu para a sociedade israelense à sua maneira, né? Principalmente através da sua obra acadêmica. A comissão resolveu que ele seria a pessoa premiada, e o ministro da Educação, enfim, resolveu não dar o prêmio para ele, simplesmente porque ele defende posturas que, para o ex-ministro da Educação, são condenáveis, né? Enfim, o importante é que alguém põe um limite, né, nessas pessoas que não respeitam as opiniões diferentes, inclusive num fator que é tão memlarti, né, que é tão enfim, neutro, que o sujeito está recebendo um prêmio pelo trabalho que ele faz acadêmico. Bom, e só lembrando que o Instituto Weizmann, um dos principais institutos de pesquisa de Israel, né, principalmente na área de ciências, fundado, né, pelo primeiro presidente da história de Israel, Chaim Weizmann, é o lugar, né, o instituto onde nosso amigo Rafael Stern, que esteve aqui há 2 semanas, está fazendo seu doutorado. Então, um abraço aí para o Rafa, né, que enfim, também vai se somar aos grandes cientistas israelenses. Quem sabe um dia ele não recebe o prêmio Israel. Pô, seria interessantíssimo. O Rafa merece, cara. O Rafa é um pesquisador aí tanto aí. E novo, né? Um cara bem novo, terminando aí o doutorado, sem sombra de dúvida, tem bastante chance na carreira acadêmica e chance de despontar para o mundo todo. Vamos torcendo por ele. Bom, vamos então aí à nossa segunda notícia da semana, envolvendo o Facebook, que resolveu aí cancelar algumas contas de carranistas, de
pessoas que se identificam com o posicionamento político do falecido, né, Rabino Meir Kahane, que são posicionamentos políticos um tanto quanto racistas, fascistas, aquela coisa toda, que a gente já comentou, inclusive, né, que tem aí, inclusive, o deputado Itamar Ben-Gvir, que é um dos representantes aí dessa linha política no atual parlamento, foi colocado lá dentro pelo ex-primeiro-ministro, eu encho a boca para falar isso, enquanto eu puder, ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e o Facebook essa semana resolveu cancelar algumas contas de membros dessa, bom, não vou dizer organização, né, porque não é uma questão de organização, né, mas enfim, pessoas que se identificam com esse posicionamento e acabam divulgando essa postura, né, essa política extremamente racista e preconceituosa. Vai dar o que falar isso aí, né, cara? Vai dar o que falar, já deu o que falar um pouquinho, mas a verdade é que enfim, é um grupo muito minoritário e não muito querido em Israel, então enfim, não sei, vamos ver quanto eco vai ter. Na verdade, o que impressiona é que o Facebook ele não deu a justificativa para enfim, para limitação. Na verdade, ele não deu a justificativa. Ele não deu uma justificativa completa para o fechamento dessas contas, né? Eles disseram que estão cancelando contas que propagam um discurso de ódio e racismo. Eles cancelaram contas, por exemplo, da esposa do Itamar Ben-Gvir, né, do deputado Itamar Ben-Gvir, cancelaram a conta do Michael Benari, que já foi o líder do mesmo partido do Itamar Ben-Gvir, e do Baruch Marzel, que também já foi líder desse partido. Tanto o Benari quanto o Marzel tiveram suas candidaturas suspensas, né, em determinado momento pela Suprema Corte, por aderirem à ideologia carranista, né, que são seguidores do Rabino Meir Kahane. Se alguém quer conhecer um pouco mais o que pensava o Kahane, eu recomendo um texto do Marcelo Treisman, chamado Zoab no Kahane dos Outros, refresco, né? Enfim, no Conexão Israel, procurem esse texto, vocês vão ver. Mas, enfim, são contas que foram suspensas. O Baruch Marzel disse que ele não se sente nada afetado, porque ele não tinha conta nenhuma no Facebook, e provavelmente são apoiadores dele que lançavam comentários sobre ele, mas que ele particularmente não teve nada cancelado porque ele não tinha conta. Mas o Michael Benari tinha 55 mil seguidores e ficou muito insatisfeito com isso. Falou que é um absurdo, foi para a Justiça, foi para a Suprema Corte. O Itamar Ben-Gvir também entrou com uma ação. A esposa dele contratou outro advogado, Ben-Gvir é advogado, não sei bem que ela contratou outro, também para representá-la nessa ação. Né? Enfim, para ver o que vai acontecer, mas o fato é que o Facebook não quis dar mais explicações, eles estão cobrando mais explicações, eles não quiseram dar mais explicações. O carranismo é uma ideologia que é considerada terrorista em Israel, em alguns outros países também, e o Facebook se baseia nessa classificação para eliminar essas contas, e está fora da lei em Israel, né? O carranismo ele é proibido em Israel, o partido Kar foi fundado pelo Meir Kahane, e o carranismo são ideologias que são proibidas pela lei israelense, como o nazismo, por exemplo. Como, por exemplo, é o islamismo radical, né, que era da divisão norte do movimento islâmico, né, que é um grupo que está fora da lei. A gente sabe que esses grupos existem, mas eles estão fora da lei. E baseado nisso, eles eliminaram as contas dessas pessoas. Né? O Itamar Ben-Gvir, ele moderou o discurso, ele não se diz mais seguidor do Kahane, tem uns 2, 3 anos, justamente porque ele queria não ter sua candidatura impugnada pela Justiça Eleitoral em Israel. Então, ele moderou o discurso para poder casar com a necessidade, né? E, enfim, e aí ele fica numa saia curta aí, uma saia justa, porque ele fica, enfim, ele vai ter que defender os carranistas, né? Sem ter que defender a ideologia carranista. Enfim, de alguma maneira ele já defende a ideologia carranista todos os dias na Knesset, mas agora ele vai ter que defender as pessoas que se dizem carranistas sem nenhum problema, sem nenhuma vergonha disso. Enfim, vai ser curioso ver como é que vai seguir esse caso, né? Mas enfim, por agora eles estão com a conta bloqueada no Facebook, bloqueada em 30 dias. As contas podem ser extintas do Facebook. Enfim, Michael Benari vai perder uma conta com 55 mil seguidores, que não é pouca coisa não, né? Mas enfim, ele tem o Twitter dele ainda, onde ele reclamou da anulação do Facebook dele, mas vai ficar restrito ao Twitter, se é que o Twitter não vai eliminar a conta do Michael Benari num futuro próximo. O Twitter que é muito mais rígido que o Facebook nesse tipo de questão. Eu vou dizer que essa medida do Facebook aí me deixa satisfeito, cara. Pô, né? Eu acho que faz parte do chamado jogo democrático. Não dá para ter um discurso de ódio, não dá para ter uma conta numa rede social e propagar o discurso de ódio, né? Enfim, de um discurso racista, um discurso preconceituoso.
violência, né? O nome disso é violência. Então, acho positiva essa postura aí do Facebook. A violência não pode ser tolerada, né? Porque senão, amigo, já vira uma bagunça. Bom, vamos então para a nossa próxima notícia aí desse bloco, que ela também tem a ver com a Cisjordânia. É muito tempo que a gente não fala da Cisjordânia. A gente vem falando da Autoridade Palestina, falou do último episódio sobre a transferência de dinheiro, né, para a faixa de Gaza, que agora vai ser por um banco, né, por um banco que é da Autoridade Palestina. Enfim, mas essa semana, depois de pressão aí do governo americano, o governo israelense informou que resolveu autorizar a construção de casas, autorizar, não só a construção, né, legalizar casas de palestinos na região C da Cisjordânia, que é a região que é controlada militarmente e administrativamente pelo Estado de Israel, é a maior parte da Cisjordânia. A gente tem também a região A, que ela é de controle total palestino, e a região B, que ela é de controle militar israelense e administrativo palestino. Na região C, há muitos anos não era dada permissão para a construção de novas casas de palestinos ou a legalização de casas que já estavam construídas. Geralmente, as estruturas são derrubadas, né, pelo governo militar, e dessa vez, agora, hoje, foi aprovado a construção de quase 800 casas, e legalização, né, na Cisjordânia, de casas de palestinos. Porém, por outro lado, em conjunto, também foi aprovado aí a legalização e construção de outras 1.300 unidades de moradia em assentamentos judaicos. 2.200. 2.200. Não, 2.200 é o total de construção, não? Não, 2.200 é só para a parte judaica. Então, ok. Eu tinha visto. Beleza. 2.200, então, para a parte judaica e quase 900 para a parte palestina. Eu não sei nem por onde começar, João, mas eu vou fazer uma pergunta seguinte, cara. Esse governo, com uma política dessa, será que há setores que ainda pensam na construção? Quer dizer, há setores com importância política dentro do governo, tá bom? Vamos dizer assim, os principais partidos, não aqueles partidos periféricos que estão dentro do governo. Os principais partidos apontam em alguma direção que a saída para o... Primeiro, que eles pensam em alguma saída para o conflito, e se a saída do conflito ela passa pela construção de 2 estados. A tua pergunta é muito complexa, né? Eu acho que, enfim, prefiro me ater Não precisa. A gente grava um podcast para responder essa pergunta. Pois é, eu prefiro me ater agora ao caso dos assentamentos, porque ele é um caso muito interessante dentro desse contexto maluco que a gente está vivendo aqui, né? E eu li um artigo do Barak Ravid, que é um jornalista muito bom do ALA, explicando um pouco os bastidores dessa questão. E, enfim, é uma situação que não é muito atípica, né? Primeiro de tudo, vamos começar do zero. Bennett é um sujeito que defende que, enfim, não tem que ter Estado palestino, que o povo não pode ser ocupante na sua própria terra, né? Então não tem nenhuma ocupação, e ele sempre defendeu a construção de assentamentos. Ele chegou 2 meses depois a anunciar a construção de 2.200 unidades habitacionais em territórios na Cisjordânia. Okay? Mas, ao mesmo tempo, ele faz uma coisa que não acontecia há uns 5 anos, né? De 5 anos para cá, menos de 100 unidades habitacionais palestinas foram construídas em território C de maneira legal. E vou dar outro número: 159 casas palestinas foram demolidas nesse período de tempo, em 2019 e 2020, contra 28 judaicas, né? Construídas ilegalmente. Por exemplo, a gente falou há pouco tempo atrás do caso de Eviatar, que é aquele assentamento ilegal construído, que o governo chegou a um acordo com os colonos. Eviatar não foi destruído, né? Não faz parte desses 28, até porque também está falando de 2019 e 2020. Né? Então, os palestinos tiveram, vocês podem fazer as contas aí, 5 vezes quase, mais que 5 vezes mais casas destruídas que os colonos judeus nesses últimos anos. Né? Enfim, e não tinha autorização para a construção de casas palestinas real, né, de uma grande quantidade dessas, há muitos anos. O que aconteceu, então, para que essa autorização tenha sido dada? Enfim, existe uma percepção por parte da direita israelense, né, enfim, e talvez até de parte do centro talvez da maioria, e até de parte da esquerda, de que, por mais que você não queira construir assentamentos, a população cresce e, naturalmente, você precisa permitir a construção de unidades habitacionais, porque senão, enfim, vai ter um déficit habitacional nessas regiões, e vai afastar famílias, e isso e aquilo, e que
você precisa dar alguma autorização, né? O Israel tenta fazer isso sempre em acordo com o governo dos Estados Unidos, sempre de maneira que o governo norte-americano não crie problema, né? Para achar uma noção, durante o governo Obama, Israel construiu mais ou menos 10 mil unidades habitacionais, enfim, não nos 8 anos do governo Obama, mas entre mais ou menos 2011 e 2016. Durante o governo Trump, os 4 anos do governo Trump, Israel construiu 26 mil unidades habitacionais, ou seja, mais de 150% de aumento, né? O governo Trump era muito mais simpático à construção de assentamentos do que o governo Obama. Mas, enfim, então, durante o governo Obama, o que o Netanyahu fez foi, entre muitas aspas, permitir essa expansão natural dos assentamentos, uma vez que era uma necessidade, enfim, urbana e natural das famílias, natural também com muitas aspas, né? E o Bennett, o que ele está alegando é isso, sabe? Não tem acordo com o governo, né? A coalizão não chegou a um acordo sobre essa questão, a gente não pode fazer a expansão de assentamentos, né? Que é o que ele gostaria de fazer, se seguisse a sua convicção ideológica, mas ele também, enfim, os colonos estão esperando por bastante tempo essa expansão. Tem 10 meses que Israel não autoriza nenhuma construção na Cisjordânia. Primeiro porque o Netanyahu e o Gantz não entravam em acordo sobre isso. Depois que o Biden foi eleito e antes do Netanyahu tomar posse depois das eleições, que acabou não acontecendo, ele não queria entrar em conflito com o governo Biden. E o Bennett, 2 meses depois do governo dele, ele anuncia isso. Okay? Agora, o que ele fez? Ele anunciou isso um pouco antes da visita dele para os Estados Unidos, na qual ele vai se encontrar com o Biden. Okay? O que aconteceria se o Bennett anunciasse essa construção depois de se reunir com o Biden? Ia parecer que ele se reuniu com o Biden e o Biden autorizou essa construção. Okay? Então ele correu para autorizar essa construção agora. Antes dessa reunião, ele sabe que o Biden não vai gostar disso. Não gostou, né? Porque com certeza o Biden foi consultado, eu não diria, mas ele foi avisado antes. E teve uma, segundo o Barack David, eles tiveram uma negociação na qual o Biden exigiu: você vai fazer isso? Então, beleza, você vai me autorizar, você vai ter que dar alguma coisa para os palestinos. Você vai ter que fortalecer a autoridade palestina, que é o nosso acordo, e você vai ter que cumprir com algumas metas nossas. Então, o Bennett se comprometeu a reprimir a violência dos colonos contra os cidadãos palestinos. Ele, enfim, se comprometeu a aceitar 15 mil trabalhadores palestinos a mais dentro de Israel, nas fronteiras israelenses, e se comprometeu a dar autorização para a construção de 800 unidades habitacionais palestinas dentro dos territórios C. E como o Marquinhos falou bem, território C são 60% do território da Cisjordânia, é onde moram todos os colonos israelenses, e mais ou menos 100 mil palestinos, 110 mil mais ou menos palestinos moram nessa região. Enfim, que é o que o Bennett defendia anexar lá para as idas de 2012, 2013. Então, e hoje, enfim, ele parou um pouco de falar sobre isso, mas acho que ainda acredita, não sei, nunca se ele acreditou de verdade que era possível anexar isso, mas essa retórica dele poderia voltar a qualquer momento, digamos assim. Então essa foi uma troca. Agora, o que tem mais de interessante nisso aí? O Meretz, foi o único partido da coalizão que se manifestou em relação a isso, né? A autoridade palestina se manifestou, disse que isso vai contra as diretrizes do Biden, né? O Biden provavelmente vai condenar isso publicamente, embora a gente saiba que, enfim, pelo Barack David, que ele recebeu alguma coisa em troca, né? Mas aí o Meretz vai lá e diz que é contra, e que vai à Suprema Corte, que vai ao Bagatz, pedir para que eles evitem essa construção, né? Alegando que isso prejudica a segurança nacional a médio e longo prazo, porque impede a construção de 2 estados enfim, blá, 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 tudo isso que a gente já sabe. Agora, olha só, o Meretz está atuando como se fosse um partido de oposição. O que faz um partido de... Enfim, o Meretz é o governo. O governo é o Meretz. Tipo, se o Meretz sai da coalizão, acaba o governo. Por que o Meretz não virou e falou: se vocês fizerem isso, a gente rompe a coalizão, porque o nosso acordo era que vocês não iam construir nada? Porque provavelmente esse acordo não existe. E provavelmente o Meretz sabe que dentro do acordo que eles fizeram, esse tipo de ação ia acontecer. Só que o Meretz não pode ficar calado na frente dos seus eleitores quando uma ação dessa acontece. Então eles vão para a Suprema Corte, já sabendo que a Suprema Corte não vai dar ganho de causa para o Meretz, para mostrar que pelo menos a gente está fazendo alguma coisa, né? Agora, chega a ser ridículo, né, que o governo entre na Suprema Corte contra uma ação do governo. Eu nunca vi acontecer isso antes, que um partido que compõe a coalizão vá para a justiça para que o Poder Executivo não tome uma decisão, não tome uma medida, né? É um negócio muito, muito, muito tosco, né? Isso mostra a fraqueza do Meretz nessa composição desse governo, né? Enfim, o novo orçamento ele é muito
desleixado, para dizer de maneira bastante sensível, com as questões do meio ambiente, que é o ministério que o Meretz tem na mão, né? O Meretz, enfim, não está sendo levado em conta para as decisões mais polêmicas do governo, e o único vencedor, entre aspas também, talvez um asterisco, na verdade, do Meretz nesse governo, é o Nitzan Horowitz, que é o ministro da Saúde, que conseguiu um aumento de 5 bilhões de shekel no seu orçamento em 2 anos, okay? Mas, enfim, numa situação de corona, numa situação pós-corona, ele teve que gritar para receber esse aumento, né? É uma coisa meio óbvia que isso acontecer. Eu não sei se isso dá pontos para ele, né? Enfim, na imagem dele perante ao público, se isso eleitoralmente é vantajoso, né? Talvez a longo prazo ele possa dizer que o Meretz salvou a saúde de Israel de passar por um colapso e tudo mais, mas, enfim, o partido perde cada vez mais enfim, importância nessa coalizão, cada vez passa por situações mais embaraçosas, né? E tenta, enfim, e depende de algumas ações isoladas de alguns parlamentares, aqui e ali. Por exemplo, a deputada, isso é um caso curioso que eu esqueci de comentar na semana passada, a Meretz é uma deputada que pela primeira vez está na Knesset, mas é famosa, uma advogada de direitos humanos que há muito tempo está no meio, que chama Gabi Lasky, que ela, enfim, ela no meio de uma votação que era muito importante para a coalizão, há 2 semanas, ela disse que ela interrompeu a votação e mandou a mensagem para o governo seguinte: olha só, tem uma ambulância levando feridos palestinos para serem atendidos no hospital, presa num checkpoint. Ou vocês liberam agora essa ambulância de passar, ou eu vou votar contra o governo. E a ambulância passou. Né? Ninguém disse passou por causa disso, mas ela passou nesse meio tempo aí. Né? Esse é o único protagonismo que o Meretz consegue, né? Na base da chantagem, né? Aqui e ali, com coisas não muito grandes. Né? O Meretz não consegue, enfim, combinar, né? Traçar políticas de governo, efetivamente. Partido muito insignificante. O Partido Trabalhista está ignorando, está sumido, está quieto frente a todas essas questões. E, enfim, esse crescimento, essa expansão natural não parece incomodar nem o azul e branco, nem o Yesh Atid, que estão bastante quietos vendo isso acontecer, e nem o Ram, né, que é o mais curioso. O Ram não fez nenhum pronunciamento público, pelo menos em hebraico, sobre essa construção de assentamentos. Parece que isso é menos importante para eles. Enfim, e o que vai acontecer é que esses assentamentos vão acabar sendo construídos mesmo, porque o Supremo não vai evitar nada. Né? Enfim, então o governo israelense faz um acordo com o governo norte-americano, né? Esses assentamentos vão ser construídos, o governo fica tranquilo que conseguiu fazer alguma coisa, o governo Biden apresenta alguma cartada, ainda que, enfim, não seja exatamente o que eles queriam. E o curioso, sabe qual é? É que a Moed Yesha, né, o Conselho da Judéia e Samária, que é o lobby dos colonos, não está satisfeito com essa construção. Eles queriam muito mais unidades. Estão dizendo que depois de 10 meses sem construção nenhuma, eles precisam de muito mais unidades habitacionais para absorver o crescimento natural. E eles fizeram uma reunião urgente para condenar essa construção tão simbólica, digamos assim, porque para eles não é numericamente não é significativa, e principalmente para criticar a permissão de construção de casas palestinas em território C. Né? Enfim, então a cartada do Bennett, ela, em termos eleitorais também, ela não confere para ele muita popularidade. Né? Enfim, é uma situação que é bastante complicada. Só para completar e para terminar, Marquinhos, o que você falou de 1.200, porque Israel lançou 2.200, mas tem, se não me engano, 900 e poucas unidades habitacionais que ainda estão passando sobre o crivo administrativo, se vão poder ser construídas ou não. Né? Só tem 1.000 e poucas, quase 1.200 autorizadas, 1.300 autorizadas. Tem quase 1.000 que não estão autorizadas 100% ainda, mas vão acabar sendo. A gente sabe como as coisas funcionam. Eu vi que tinham autorizado também algumas casas no assentamento de Betel, né, que é perto da região, ali na região de Ramala, também no assentamento eu perdi o nome aqui, mas enfim, na região de Nablus. Quase tudo na Samária. Quase tudo na Samária. Quase nada na Judéia, que é a parte mais sul, que é onde estão os maiores blocos, né? São os mais complicados que estão autorizados. Não, também, em Alon Shvut, que é também no bloco, né, no Gush Etzion, eles vão construir. Alon Shvut é verdade. Foi o único assentamento razoável no Gush Etzion. Os números saíram de mais ou menos quantas unidades tem em cada lugar, mas, por exemplo, Modin Ilit, Betar Ilit, que são os assentamentos que estão colados na linha verde, né? Não são parte desse projeto. Aqui, 58 em Betel, 285 em Har Brachá, que é perto de Nablus, e Alon Shvut, né, que é no Gush Etzion. 105. Isso,
Agora, o que é isso, exatamente, se você colocou agora no final, né, falando de algumas regiões que não são nem levadas em conta, sempre que eu saio aqui de Modin para ir em direção a Jerusalém, tenho na região ali de Givat Ze'ev, não Pisgat Ze'ev, Givat Ze'ev, logo No depois norte, sim. do Marsom, cara, ali estão construindo vários prédios e, tipo, eu acho que isso não é nem levado em conta. Essas Não, regiões, Jerusalém mas, Oriental é mas não é pouco. Jerusalém É Oriental. verdade que não é verdade. Givat Ze'ev não é Jerusalém Oriental. Não é Jerusalém Oriental. De Jerusalém Oriental, óbvio, né? Que é aquela região ali. Não, se bem que tem uma região chamada Givat Hamatos, que é perto de Talpiot, perto de. Para quem vai ali para Guiló, naquela subida para Guiló. Eles estavam previstos a construção de um bairro ali, e sempre que. Na época do Trump, eles tinham liberado, só que aí, enfim, é um passo muito grande, né? Até o momento não começou. Não sei se em algum momento vai. Mas em Jerusalém também é. A questão, tipo, Pisgat Ze'ev, que é no norte de Jerusalém, isso também não é nem levado em conta. As pessoas nem falam que estão construindo prédios lá, né? É uma região que não é nem discutida, mas quando leva mais para assentamentos isolados, né, como é o caso de Eviatar também, enfim. O que é triste, como você falou, é ver realmente, né, os partidos da esquerda sendo engolidos, né, indo a reboque aí do governo, sem nenhuma força, né, para poder segurar a pancada. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para a gente comentar sobre questões internacionais aqui em Israel. Bom, eu falei agora e senti que ficou estranho. Questões internacionais aqui em Israel, não dá, né? Mas enfim, é fora. A primeira delas tem a ver aí com o É fora, Irã mas e não com... é, né? É fora, É mas não é. fora, mas não é. Aquele negócio. E aí a primeira delas tem a ver com o Hezbollah e com o Irã, né? A gente comentou na semana passada aí o acerramento, né, do clima entre Israel e o Irã. E nessa mesma semana também a gente comentou, inclusive lançou aí a buzininha de última hora, né, breaking news, dos mísseis que haviam sido lançados aqui em Israel. Israel bombardeou o sul do Líbano e houve mais mísseis do Hezbollah que foram jogados aí. Agora foram do Hezbollah, né? Antes tinham sido grupos palestinos e agora mísseis do Hezbollah que foram jogados em direção a Israel, caíram em região aberta. Isso foi inclusive proposital, né? Eu vi nas notícias dizendo que eles não quiseram escalar, só quiseram responder. Enfim, a região norte ali nunca foi calma, mas aparentemente pode estar esquentando, né, cara? Enfim, ela tem uma calma apreensiva, né? Você sabe que É, ela tá calma, mas todo mundo tá ali preparado para qualquer porcaria, é, enfim, para estar, com em hebraico, um termo que é konenut, né? Que, tipo, é preparado para qualquer coisa, a qualquer momento. Enfim, eu em trabalho com. alerta, né? Em Pois alerta. eu tive contato com esse ano com o kibbutz Rosh Hanikra, né? Que fica ali bem na fronteira com o Líbano, e eles eventualmente têm um outro caso ali que é todo mundo agora entra em casa, porque parece que tem uma relato sobre invasão na fronteira, apaga a luz, tranca a porta, e só fica do lado de fora os seguranças do kibbutz, né, e os soldados que chegam lá para ajudar, para ver se detecta enfim, para ficar, até que o exército avise se prenderam o invasor ou não, ou se ele voltou para o Líbano, ou etc. E esse invasor pode ser um trabalhador ilegal, um refugiado, qualquer outra coisa também, né? Nem sempre é um terrorista, muitas vezes não é um terrorista. Enfim, às vezes é um cachorro que eles não conseguem identificar e até que encontrem quem é o invasor, todo mundo fica de preparação. Mas enfim, mas realmente as pessoas não morrem nessa fronteira, né? Muitos anos que ninguém morre nessa fronteira. Isso é muitos anos, mas enfim, é muito raro isso acontecer. Mas na verdade, isso que aconteceu agora com o Líbano, e na verdade a informação tem que ser complementada, né? Hoje Israel abateu um drone do Hezbollah sobrevoando o norte de Israel. Enfim, ainda não tem mais informações sobre isso, mas isso o próprio exército anunciou, né? Enfim, publicou há poucas horas, uma hora e meia talvez. Mas enfim, vamos debater esse caso. Isso que está acontecendo agora na fronteira com o Líbano é resultado das tensões entre Israel e o Irã. Né? A gente comentou na semana passada a quantidade de humilhações que Israel submeteu ao Irã nesses últimos anos, nesses últimos tempos, nesses últimos meses. O Irã, que está negociando, e pelo jeito é uma negociação que vai ser frustrada, com os países da União Europeia, os Estados Unidos, enfim, outro acordo para não proliferação de armas nucleares, para a inspeção da comunidade científica internacional.
né? Pelo jeito, o presidente da CIA, pelo jeito, o Barnes, anunciou essa semana para o Benny Gantz e para o Bennett que as chances desse acordo com o Irã ser consumado, são muito pequenas. Esse acordo provavelmente não vai acontecer e, ao mesmo tempo, os Estados Unidos não considera a possibilidade de intervir militarmente no Irã, né? Ou seja, passou a peteca para Israel e falou o seguinte, não, pelo jeito não vai ter acordo e a gente não está interessado numa guerra. Então, enfim, Israel na verdade, é a principal voz contra o projeto nuclear iraniano e vai ter que decidir o que fazer, né? Enfim, eu não sei se Israel tem respaldo dos Estados Unidos para fazer uma operação militar, eu não sei se Israel tem condições políticas e militares de fazer uma incursão contra o Irã, se teria sucesso, teria alguma chance de sucesso fazendo isso sozinho, né? E isso é um problema muito sério. O Irã deu uma chance para Israel, né, com esse bombardeio contra navios civis, né, navios de carga, navios comerciais, principalmente da última vez que eles mataram 2 civis, né, um inglês e um romeno, e, enfim, nenhum israelense, que despertou um pouco a fúria dos países do Ocidente, que porra é essa que está acontecendo, né? Foi a resposta deles, perdão o palavrão, mas enfim, como é que vocês fazem um negócio desse? E Israel está dizendo o seguinte, é isso que está acontecendo, vocês vão deixar o Irã fazer o que eles quiserem? A gente dá aqui informação da inteligência nossa, o drone saiu dali, do Irã, fez isso, aquilo, outro, eles condenaram a ação, mas ninguém está muito afim de entrar num conflito armado com o Irã, porque se o Irã chegar a bomba nuclear, isso, enfim, não ameaça nem o Reino Unido, nem os Estados Unidos, mas pode ameaçar Israel de alguma maneira. Enfim, o Irã, qual é o objetivo do Irã? É transformar o mar, o espaço marítimo internacional, num lugar inseguro para navios que têm relações comerciais com Israel. Isso faz com que navios não queiram fazer negócio com Israel, companhias de marítimas não queiram fazer negócio com Israel. Isso vai inflacionar o preço dos produtos importados por Israel e exportados por Israel também, vai dificultar um pouco a situação, porque o seguro vai aumentar para esses navios, por exemplo, né? E, enfim, é uma saída que o Irã encontrou de um outro tipo de terrorismo, no caso, de dar uma resposta para os ataques que Israel faz no Irã também, enfim, que também podem ser considerados de alguma maneira terrorismo para algumas fontes, né? Enfim, matar cientistas de alguma maneira não é um meio muito convencional e muito bem aceito na comunidade internacional, no mínimo, digamos assim. Mas, enfim, e a gente sabe que o Hezbollah, ele recebe seu armamento do Irã, ele tem muita influência, ele tem muita influência ideológica do Irã, o Hezbollah é um grupo xiita, né? É o braço do Irã no Líbano, é o principal grupo militar do Líbano, mais importante que o próprio exército libanês, né? E as armas do Líbano para o Irã passam pela Síria. Israel bombardeou diversas vezes a Síria para impedir envio de armamentos do Irã para o Líbano, né? E, enfim, enfraqueceu um pouco o Hezbollah nessa situação. Hoje o Líbano passa por uma crise muito grande, e grupos palestinos dispararam foguetes contra Israel, provavelmente com autorização do Hezbollah e com incentivo do Irã, né, que é uma maneira de responder a Israel, né, pela pressão que Israel estava fazendo na comunidade internacional. E Israel respondeu com fogo de artilharia e, pela primeira vez em bastante tempo, bombardeou o sul do Irã. E isso o Hezbollah não aceita. O que o Hezbollah fez? Eles soltaram alguns foguetes contra o norte de Israel, todos eles contra territórios vazios, né? Ou seja, o objetivo do Hezbollah não foi matar ninguém, não foi destruir nada em Israel. Foi só dizer o seguinte: se vocês bombardearem aqui, a gente não pode ficar quieto. Então para com isso, porque a gente não está interessado numa guerra agora. Israel entendeu o recado, passou essa mensagem para a população, okay? Só que o Hezbollah teve uma reação um pouco diferente da população libanesa do sul do Líbano. Os militantes do Hezbollah que foram disparar esses mísseis, eles foram pegos em 2 vilarejos no sul do Líbano. Um desses vilarejos era o vilarejo de Druso, e teve gente que foi linchada e foram intimidados pelos moradores ali, falando para eles: vocês estão fazendo? Vocês fazem esse tipo de situação? E daqui a pouco Israel bombardeia e a gente aqui tem a casa destruída, nossas ruas aqui, nossa estrada toda destruída, já não basta a crise econômica que a gente está passando aqui, vocês querem trazer guerra para cá também? Vocês querem um conflito de largo alcance com Israel, uma escalada de violência? Enfim, foi a primeira vez em 40 anos, talvez, que o Hezbollah tem quase 40 anos, que o Hezbollah é intimidado pela população civil dessa maneira, né? O que mostra que a crise no Líbano está deixando as pessoas sem nada a perder, né? Ou seja, com muito pouco a perder. E o Hezbollah está ameaçando as vidas dessas pessoas e o pouco que elas têm. E, enfim, é uma situação um pouco sem precedente. Isso não quer dizer que a população do Líbano vai se revoltar e vai derrubar o Hezbollah, isso não quer dizer nada disso. Mas essa situação, inclusive, pode dizer o contrário. Ela pode empurrar o Hezbollah para um conflito armado contra Israel, porque o conflito armado contra um país que bombardeia a própria população do seu país tende a unificar a população contra o inimigo estrangeiro, né?
E o Hezbollah pode usar essa cartada. Por que o Hezbollah ainda não usou essa cartada? Porque o tiro pode sair pela culatra. Uma crise dessas, né, enfim, o Hezbollah pode se enterrar de vez. Né? Eles podem, pode acontecer com o Hezbollah o que aconteceu com a ditadura argentina depois da Guerra das Malvinas. Né? Enfim, tentaram fazer uma guerra para unir a população e durante um curto espaço de tempo conseguiu, mas depois o fracasso e a humilhação e as consequências fizeram com que eles não conseguissem sustentar e durasse muito pouco tempo o controle deles. Enfim, então o Hezbollah ainda tem dúvidas sobre isso, mas eles preferem alimentar um pouco a tensão levemente falando, né? Mandou um drone hoje e tal, para deixar Israel de sobreaviso, para mostrar, olha só, a gente não submete à pressão de ninguém, nem dos cidadãos do sul do Líbano, muito menos de Israel. Eu não acredito num conflito de largo alcance, de longo alcance agora, numa escalada de violência, mas pode acontecer. Okay? Pode acontecer porque talvez o Irã esteja interessado nisso, pode acontecer porque essas escaladas de violência elas dependem de muito pouco para acontecer. Pode acontecer porque Israel tem um governo fraco e governos fracos normalmente tentam mostrar força por meio de guerras, né? Enfim, isso é problemático. Um governo com muito pouco, uma coalizão muito instável, né? E quando você tem uma situação como essa, se você não reage com força, você é questionado e a insegurança de uma coalizão de 61 membros, de um governo tão híbrido, pode fazer com que a liderança desse governo tome uma decisão enfim, irresponsável e que provoque uma guerra de longo alcance com o Hezbollah, que é muito mais poderoso, que é muito mais preparado para uma guerra que o Hamas. Então isso pode acontecer. Eu não acredito que seja desejo de nenhum dos dois lados. Eu acredito que isso pode ser evitado. Enfim, e o que foi curioso é que essa semana uma deputada do Meretz, que também chama Zoabi, igual a do Balad, mas não é Hanin Zoabi, esqueci agora o primeiro nome dela, a número 5 do Meretz, ela disse que o Bennett não vai, ele tem que entender que ele está muito mais próximo do eleitor de esquerda que do eleitor de direita hoje, e que ele não pode bombardear, ele não pode atacar, abrir fogo contra populações árabes, porque ele sabe que isso acarretaria no fim da coalizão, porque o Meretz e o Uram não iam aceitar isso. Então ele tem que entender que esse não é o caminho. E o que ela fez, né, essa declaração que ela deu, foi uma arma, né, para a oposição atacar o Bennett de uma maneira não vista até agora. Né? Tipo, dizer assim, olha só, ele está na mão dos irresponsáveis, dos antisionistas, dos que estão do lado dos árabes e blá, blá, blá. Ele não tem condição de responder um ataque armado do Hamas e do Hezbollah. É um governo que põe a segurança de Israel em risco e tal. Enfim, e essa deputada, ela fez uma declaração muito infeliz, né? Porque por mais que isso pode até ser verdade, e ela pode até acreditar que isso é o certo, né? E é legítimo que ela pense isso, ela prejudica a coalizão do jeito inexplicável, né? Enfim, e não é a primeira declaração comprometedora que ela faz. Ela também fez durante as eleições uma declaração dizendo que ela se absteria numa votação em relação aos direitos LGBT, porque ela, enfim, vem da sociedade árabe, ela respeita os eleitores dela e sabe que essa questão é uma questão muito polêmica, né? Sendo parte do Meretz, que é um partido que tem os direitos civis e das minorias como uma das principais bandeiras, né? Acho que o Meretz escolheu mal essa deputada. Vale lembrar, para terminar minha fala, que não foi uma deputada eleita por uma assembleia do Meretz nas primárias. Ela foi escolhida simplesmente por uma comissão para ser uma representante árabe mulher dentro dos 5 primeiros do Meretz, né? E, enfim, essa é a consequência lamentável que a gente tem numa situação dessa, né? Que é uma pessoa que é pouco identificada com as ideias do partido, pelo menos com parte deles. Bom, é isso. Vamos então à nossa próxima notícia desse bloco, que ela envolve também essa guerra, mas uma guerra como a gente comentou, como eu comentei, né, no último episódio, em outro plano, no plano cibernético. Essa semana, pela primeira vez, foi detectado um ataque massivo, um ataque cibernético massivo aqui em Israel. Não foi somente em Israel, também teve outros países também foram atacados, o Irã, a Arábia Saudita, a Ucrânia, que mais aqui? Uzbequistão e Tailândia. E uma empresa que faz esse monitoramento de ataques cibernéticos pelo mundo, chamada FireEye, ela monitorou e identificou que esse ataque, né, a parte principal desse ataque que Israel sofreu essa semana, saiu da China, coisa que nunca tinha acontecido antes. Né? Ataques cibernéticos são normais aqui em Israel, né? Muitos deles vindo do Irã, a gente já sempre comenta e tudo mais, mas da China é a primeira vez. Eu não sei nem o que comentar, cara. Enfim, é um ator novo aí que entra nessa disputa envolvendo
Israel e China têm vários acordos, né, comerciais, mas também a gente pode imaginar que tem a questão do 5G, vários órgãos públicos e privados foram atacados. Enfim, eu não sei comentar, né? Mais um ator aí que tenta atacar Israel, que a guerra nesse plano, ela é muito interessante, né? Porque ela pode causar danos enormes, né? Mas, enfim, a gente não vê isso escalar até o momento, né? Para um militar mais, né? A hardcore como a gente conhece. Pois é, Israel tem uma indústria cyber, né? Muito cibernética, que fala em português, né? Muito desenvolvida, mas não tem comparação com o desenvolvimento da China. A China, enfim, tecnologicamente está ultrapassando os Estados Unidos como potência mundial da tecnologia, com 5G e tudo mais, e obviamente que a capacidade cyber da China ela é muito superior à de Israel, como é muito superior à da grande maioria, capaz de todos os países do mundo. A gente não está acostumado a ver Israel sendo vítima de ataques cyber de países não do bloco árabe muçulmano, assim dizendo, né, inimigos de Israel, porque a China não é um país inimigo. E de fato a China ela espionou por esse ataque cyber, de acordo com esse relatório, entre 2019 e 2020, vários países, entre eles inimigos de Israel, né, como por exemplo o Irã. Né? Enfim, isso foi divulgado pelo jornalista Amitai Ziv, que foi o mesmo jornalista que participou daquele esforço jornalístico que divulgou, enfim, o uso indevido, né, do software Pegasus da empresa israelense de cibersegurança NSO, né, e ele divulgou esse relatório em primeira mão, mostrando que, enfim, ele tem informações só sobre a espionagem da China e Israel, mas indícios de que a China também espionou esses outros países que o Marquinhos falou. O que ele diz? O que ele mostrou? Né? Que a China ela espionou empresas e organizações públicas israelenses na área de, enfim, acadêmicas, na área de segurança e defesa, mas também de alta tecnologia, né, o famoso high-tech, TI, né, náutica e etc. Qual era o objetivo dos chineses? Não era fazer guerra, não era espionar um inimigo, era espionar para que isso desse para eles vantagem nos negócios com Israel. São empresas que os chineses têm interesse nos seus produtos, têm interesse em ações dessas empresas, têm interesses em produzir materiais semelhantes, produtos semelhantes, e eles, enfim, roubaram informação, basicamente. Invadiram e-mails, invadiram telefones, invadiram computadores, né? Principalmente através de uma falha do SharePoint, que é um sistema da Microsoft. Essa falha já tinha sido anunciada em 2019. Quem não atualizou esse programa ficou com ele vulnerável. Algumas empresas não atualizaram, algumas organizações tampouco, e a China foi lá, os chineses foram lá e entraram nisso. A gente não sabe se foi exatamente o governo da China ou se foram empresas chinesas, uma ação conjunta. O relatório aponta para uma probabilidade de uma ação conjunta do governo com empresas chinesas, hein? E roubaram a informação, basicamente. É o que dá para a China vantagens, o que pode fazer com que a China desenvolva patentes antes de Israel, por exemplo, né, que estão sendo desenvolvidas aqui, e etc. Eles entraram principalmente nos sábados, porque é o dia do descanso aqui em Israel, o Shabat, né, e, enfim, essa era a maneira que eles tinham de atuar. Vale lembrar que há pouco tempo o Japão, os Estados Unidos, a Nova Zelândia, alguns países da União Europeia acusaram a China de tentar espionar esses países através do Microsoft Exchange, né, que era outro programa da Microsoft, e que isso teria causado muitos danos econômicos grandes nesses países. Né? A China mantém silêncio sobre isso. E Israel também mantém o silêncio sobre esse ataque chinês. Né? Porque a China é, hoje em dia, o segundo maior parceiro comercial de Israel, só perde para os Estados Unidos. Os chineses têm negócios muito importantes no país. Eles estão agora remodelando o Porto de Haifa. Eles aí administram também o Porto de Haifa. Eles também são quem constrói o VLT, né? O veículo leve sobre trilhos de Tel Aviv. Tá? Deve ficar pronto no final do ano que vem. Né? Eles têm vários negócios em Israel atualmente. Por outro lado, Israel não deu para os chineses alguns negócios considerados estratégicos. Por exemplo, uma empresa chinesa queria adquirir a Partner, que é uma das principais empresas de comunicação israelense, e o governo não permitiu que uma empresa chinesa comprasse a Partner. Israel deixou a China fora do leilão do 5G do país, por pressão do Trump, né? Mas o país mantém boas relações e manteve o silêncio quanto a essa espionagem chinesa. Israel não quer criar mais relações com a China, né? Não é bom. Mas Israel também sabe que a China não vai optar pelo lado israelense contra o Irã, nem contra outros potenciais inimigos. Né? A China ela tem uma posição neutra, né? Enfim, de fazer negócio com quem dá mais dinheiro, com quem
dar mais lucros para a China de uma maneira geral. Então, Israel não vai abrir um fronte contra a China, não seria inteligente por parte de Israel fazer isso. Por outro lado, enfim, obviamente há uma preocupação quanto a isso, né? Enfim, quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Se você vende uma ferramenta que permite a espionagem ilegal de vários países, você não pode reclamar muito se fazer isso com você, né? Agora, o cyber israelense vai ter que cuidar um pouco mais da cyberproteção, né? Contra ataques estrangeiros, porque já entenderam que a China não brinca em serviço nisso. Enfim, é isso. Acho que sobre esse tema podemos ficar por aí mesmo. Beleza. Vamos então para o nosso próximo bloco para ouvir o comentário do esporte do camarada Nelsinho Burri. Vai, Nelcitos! Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que está muito ansioso para saber se haverá fechamento ou não em Israel nas próximas semanas. Fechamento por causa do coronavírus, seria o 4º fechamento desde março de 2020. E o João realmente muito ansioso para saber se vai poder passear ou não com os filhos, passear com a família, ou se ficarão todos em casa no ar-condicionado vendo séries do Netflix. É isso aí, futebol israelense comendo solto, rolando solto, bonito na Copa Toto. Toto, para quem não sabe, é a loteria esportiva israelense que patrocina o torneio início, antes do começo da liga principal israelense, das divisões A, B, C, etc. do futebol israelense. Nós temos um torneio início chamado de Copa Toto. Primeiramente, 2 grupos. Em um dos grupos, no grupo B, liderança com 7 pontos do Hapoel Jerusalém, empatado com o Hapoel Tel Aviv, 7 pontos. E no grupo A, liderança do Hapoel Haifa, aqui da minha cidade de Haifa, com 10 pontos. No último jogo, o Hapoel Haifa ganhou fora de casa do Nofa Galil por 2-1. O Hapoel Tel Aviv ganhou do Natânia 2-1 também fora de casa. E o Hapoel Jerusalém empatou 0-0 em Jerusalém contra o Maccabi Petach Tikva. E teremos rodada também no final de semana. O Hapoel Jerusalém, que venceu na estreia o clássico da cidade de Jerusalém contra o Beitar 1-0. 31 anos que não havia um clássico disputado. 31 anos, perdão, que o Hapoel Jerusalém não ganhava do Beitar. O último clássico tinha sido há 21 anos. Então é por aí a coisa, realmente matou esse tabu, depois conseguiu uma vitória também contra o Maccabi Natânia, depois empatou com o Maccabi Petach Tikva, ou seja, com 7 pontos o Hapoel Jerusalém, com uma belíssima campanha para um time que veio da Série B, está empatando na Gavia Toto, na Copa Toto, é muito importante. Realmente uma belíssima campanha do Hapoel Jerusalém, empatado em pontos com o Hapoel Tel Aviv, os dois com 7 pontos. O Hapoel Tel Aviv, que vem de más campanhas nas últimas divisões, até foi rebaixado alguns anos atrás. E o Hapoel Haifa, que vem fazendo boas campanhas e está com 10 pontos liderando o Grupo A. É isso aí, um grande abraço. Valeu, Mestrão, obrigadão pelo comentário e te esperamos na semana que vem com um episódio festivo, episódio número 100, uma marca. João, bom, vamos dar aquele recadinho então para os ouvintes, justamente em relação a esse episódio número 100 aí. Ouvintes, quem quiser, mande umas mensagens de áudio aí para a gente curtinho, para a gente colocar aí no podcast, sei lá. Passou pela nossa ideia, pedir para vocês fazerem isso para a gente comemorar junto aí o nosso 100º episódio. Vamos tentar colocar o máximo de mensagens possível que foram mandadas para a gente. Beleza? Tentem concentrar as mensagens até meio minuto, né? Talvez comentem sobre o episódio, o episódio que vocês mais gostaram, ou a análise que a gente tenha feito que tenha sido interessante para vocês, se é que teve alguma. Enfim, quem tem o telefone pessoal meu ou do Marquinhos pode mandar direto para a gente mesmo. Obviamente que a gente não vai publicar nosso telefone aqui, porque a gente tem medo que alguém espione a gente pelo Pegasus. Mas enfim. Pois é. A gente é muito importante, né? E se espionar, a gente pode descobrir várias coisas nos nossos telefones que podem servir para, enfim, para vários fins maléficos aí para a humanidade. Então, a gente mantém o sigilo sobre isso, mas quem tem os nossos telefones pode mandar direto para a gente. Se não, podem mandar pelo Instagram do Conexão Israel ou pelo Facebook do Conexão Israel mensagens de voz. Pelo Twitter não dá para mandar mensagens de voz. Se vocês quiserem mandar pelo Twitter, meu, do Conexão Israel, do Marquinhos, pode mandar. A gente lê com as nossas vozes aqui, sem nenhum problema, mas as vozes de vocês dão uma ilustração legal. Enfim,
Quem quiser contribuir com esse episódio festivo seria legal. Então a gente está à espera. E também, sempre lembrando, divulguem o nosso podcast para os seus amigos, enfim, se vocês gostam, e para os seus inimigos, se vocês não gostam, para que a gente possa ser mais escutado aí, enfim, para o bem e para o mal também. É isso. Beleza, João. A gente se fala então na semana que vem para gravar o nosso episódio festivo. Valeu, grande abraço. Falou, Marquinhos, abraço, até mais. Tchau, tchau.